Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha de O Segredo dos Corpos, publicado pela Dark Side Books. O Segredo dos Corpos é um livro do Dr. Vincent de Maio e co-escrito pelo escritor de crimes Ron Franscell. Eu tive que falar isso 6 vezes, parece um trava-língua. Escritor de crimes Ron Franscell. Aí agora sai. Nesse livro, o Dr. de Maio conta pra gente alguns dos casos mais curiosos, polêmicos e interessantes que ele trabalhou durante a vida dele como médico forense. E os casos variam tanto que eles vão desde a morte de um adolescente em uma briga de rua mal explicada até o polêmico suicídio de Vincent van Gogh. E se você quer entender por que eu disse suicídio entre aspas, você vai ter que ler o livro, cara, porque eu não sabia essas coisas sobre a morte do Van Gogh. Eu achava que era tido como suicídio porque simplesmente era um suicídio. Mas vocês não imaginam o que espera por vocês nos detalhes da história aqui nesse livro. E já vou avisando logo aqui, se você tiver interesse de comprar esse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo. E se você comprar por esse link, você ajuda muito o canal a crescer. Então, todo mundo que tiver interesse em comprar, já clica aqui embaixo pra ajudar a gente, por favor. Esse livro ele é uma leitura diferente, ele é uma leitura de vida real, uma leitura de casos reais. E é uma coisa que eu gosto muito de ler. Eu tenho vários livros da coleção Crime Scene, eu adoraria ter a coleção completa. Darkside me manda o livro do Charles Manson, pelo amor de Deus, eu quero muito esse livro. Eu não sei como vocês se sentem quanto a casos reais, mas esse livro aqui ele não tem o intuito de promover assassinos em série, de deixar eles populares, que é uma coisa meio polêmica, eu sei, apesar de eu me interessar bastante por esse tipo de leitura. Esse livro ele tá aqui para mostrar o que é a medicina forense, a importância da medicina forense e como ela faz diferença para desvendar casos mal explicados e casos que têm algum tipo de polêmica por trás, que depende muito de interpretação da cena do crime e também da autópsia dos corpos. Ele é um livro que muita gente pode considerar um tema meio creepy, meio esquisito, mas ele é um tema super interessante. E a forma como o Dr. de Maio, com toda a experiência dele, a forma como ele aborda esse assunto é muito legal. Ele conta do ponto de vista de um médico mesmo, e o que é claro, cria uma super credibilidade com o autor e com o que ele está contando. Pontos negativos desse livro. Primeiro, eu acho que às vezes o Dr. de Maio expõe um pouco da visão de mundo das ideologias dele, de uma forma que eu não acho muito legal. Tem vários comentários que ele faz durante o livro que eu acho comentários de alguém que tem uma visão meio reacionária das coisas e que me deixaram um pouco chateada, porque eu acho que o que ele tá contando tem tanta relevância que ele não precisava colocar ideologia no meio, e é uma coisa que acabou pesando um pouco para um lado que eu acho que não era o lado do livro. Ele fala de uma forma um pouco sarcástica também, como se a visão dele das coisas políticas, a visão dele de ideologia fosse a única que importa. É uma coisa que em alguns momentos eu discordo dele, então eu fiquei um pouquinho bolada com essa parte. Lógico, eu não tô questionando nenhum aspecto do conhecimento do doutor, eu tô questionando ideologia dentro do livro que não tem que ser sobre ideologia. Outra parte que eu achei um pouquinho desnecessária é um capítulo imenso do livro falando sobre a biografia dele, onde ele nasceu, como ele se tornou um médico forense. Eu entendo que esse seja um livro em que ele está contando sobre a experiência dele, mas pro leitor esse é o capítulo que menos interessa, porque ele não está contando nenhum dos casos interessantes, ele está contando a ascensão de vida do próprio Dr. de Maio. Então foi o capítulo que eu menos curti, o capítulo que mais se arrastou pra mim na leitura. Os outros capítulos foram todos ótimos, o capítulo que eu mais gostei inclusive foi o da morte do Van Gogh, porque desde que eu peguei esse livro, quando eu vi que tinha esse capítulo, eu achei surpreendente, porque eu nem sabia que existia algum tipo de polêmica em cima da morte do Van Gogh, e eu achei isso muito legal mesmo. Depois do caso Van Gogh, eu acho que o caso mais famoso retratado aqui no livro é o caso do assassinato da atriz Lana Clarkson pelo produtor musical Phil Spector, que é um caso bem polêmico e que causou bastante reviravolta na época, porque o Phil Spector era muito famoso. Se você não conhece o caso, vale a pena dar uma pesquisada, porque é um caso bem interessante, e aqui no livro ele conta vários detalhes sobre esse caso. Então esse eu acho que é o caso assim mais famosão, porque a morte do Van Gogh foi assim, a interpretação dele depois de, lógico, muito tempo do que aconteceu, mas o caso do Phil Spector, ele tava lá, assim, na época, então eu acho que esse foi o caso, assim, de maior divulgação nacional que ele teve durante a carreira dele, apesar de que ele teve vários casos, o cara era o principal legista de Nova York, então ele teve que trabalhar com vários casos bem específicos, casos bem famosos, casos que tiveram muita abordagem. E uma coisa super interessante que ele conta é como os legistas têm um olho treinado para as coisas. Tem um caso aqui do livro em que o adolescente foi morto em uma briga de rua
E as pessoas estavam causando muito com esse caso, transformando num caso de racismo, quando na verdade a observação do legista demonstrou que foi legítima defesa. Por mais revoltante que seja um adolescente morto numa situação assim, a interpretação do legista faz muita diferença. E a interpretação que ele dá é uma coisa que, assim, depois que você lê esse capítulo, parece algo muito óbvio. Parece assim, fala, meu, como que eu não pensei nisso antes? Era óbvio que era isso. Só que na hora, você não consegue ter essa sacada. E olha, uma pessoa chegou a ser, assim, acusada de um assassinato a sangue frio, quando na verdade a história era totalmente outra. Isso acontece muito, a gente vê isso acontecer bastante. Várias pessoas, elas são acusadas, elas até cumprem pena por crimes que elas não cometeram simplesmente porque as pessoas não conseguiram interpretar direito o que estava acontecendo ou porque a história da cena do crime dizia uma coisa quando na verdade faltava um detalhe para você entender que não era aquilo que estava acontecendo. Então, tem vários casos aqui que você fica meio de queixo caído a hora que você lê, porque você pensa, meu, é lógico que é isso, mas ninguém tinha pensado, nem você. Essa edição ficou muito legal, eu levava esse livro pra ler no trabalho e as pessoas, inclusive alunos que passavam por mim, pediam pra dar uma olhada no livro porque se interessam pelo assunto. Várias pessoas que eu conheço que têm interesse em fazer medicina quiseram dar uma folheada no livro e acharam super legal e quiseram ir atrás. Então, ele é um livro que tem uma edição que chama muito a atenção das pessoas, principalmente do público-alvo dele. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês os detalhes dessa edição. A edição que foi enviada para os parceiros veio dentro dessa body bag com o selo da coleção Crime Scene. E este é o livro. Ele tem uma capa super legal, como eu falei, ele chama muita atenção, principalmente de pessoas que se interessam pelo assunto. Todo mundo vai olhar e vai querer folhear o livro, pelo menos comigo isso aconteceu bastante. Olha o capricho dessa edição. Eu achei essa imagem muito da hora. Quando eu abri, eu achei ela tipo muito realista, os detalhes. A hora que você olha assim um pouquinho de longe, parece muito que esses negócios estão em cima do livro e não impressos nele. É muito legal a imagem. Coleção Crime Scene. Cuidado de sempre esse marcador torto, porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa na hora de colocar meus marcadores. Mentira, ele entortou depois. Dedicatória do livro. Esse sumário muito da hora. E aí o livro começa. O que eu gostei bastante é que ele sempre vai trazer algumas fotos relacionadas ao caso e a história. Então você consegue entender bem o que aconteceu. E eu gostei da forma como ele conta as histórias, que eu já comentei com vocês. Eu achei que ele traz, assim, muito com a bagagem que ele tem, com a experiência dele como médico legista. A edição tem um espaçamento muito bom entre linhas, que não cansa a leitura nem nada. É uma leitura que você consegue fluir muito bem, porque ele não vai te cansar, ele não vai pesar muito. Ele tem algumas imagens, mas não são tantas, mas todas elas são super relevantes para a história. Não são que nem as imagens do Anatomia do Mal, que são mais ilustrativas. Essas aqui são realmente relevantes para a história. E é isso, a edição ela acabou sendo uma edição simples, mas bem bonita da Darkseid. Essa aqui é a página de trás dele. Também é bem interessante. Ah, e deixa eu mostrar o detalhe da lombada pra vocês. Olha essa lombada que da hora. E eu espero, como sempre, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, dá like pra ajudar a gente com divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você acha de medicina forense, o que você conhece sobre o assunto. Você é mais das pessoas que acreditam que Dexter, Criminal Minds e CSI contam a verdade, ou você sabe que é muito mais complicado do que parece na ficção? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, continue acompanhando o Chá de Prosa por aqui nas redes sociais. Até mais, tchau, tchau.